eu sou a professora Karine e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre lidando com a opinião dos outros. Eu recebo muitas mensagens de alunos e até do meu próprio time. Um grande fator de desmotivação e de tirar o aluno do foco dos seus estudos é o lance da opinião dos outros, é o lance de se importar com a opinião dos outros. Então nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para te ajudar a ligar e conseguir ter um pouco mais de foco e ser mais feliz em relação aos seus estudos. A primeira dica é algo muito simples e às vezes é muito difícil de fazer isso. Talvez seja mais difícil, mas pessoas com maturidade, elas conquistam essa proeza, que ao meu ver é uma importante conquista mesmo, que é ser educado, sempre. Quando a gente é educado, quando alguém faz alguma coisa pra gente ou fala alguma coisa pra gente, a maneira mais fácil de você perder a razão é sendo mal educado. Ninguém respeita uma pessoa mal educada, não importa o que ela diga, não importa o que ela faça. Então, se você for mal educado, você vai perder a razão. Se você for mal educado, ninguém vai dar importância pro que você pensa, ninguém vai dar importância pro que você fala. A gente gosta de conviver com pessoas educadas. Então, a melhor maneira de ser ignorado, a melhor maneira de ser desrespeitado, a melhor maneira de não ser aceito é realmente sendo mal educado. Então, se você quer conquistar o respeito das pessoas, se você quer conquistar a admiração das pessoas, o primeiro passo é sendo educado. Mesmo que você não concorde com aquelas pessoas, mesmo que essas pessoas não concordem com você. O principal começo e o pré-requisito para tudo que a gente vai falar nesse vídeo é a educação. Então, de forma nenhuma seja mal educado. Se você for mal educado, você vai perder a razão. E aí não adianta você falar o correto, não adianta você fazer o correto, porque você sendo mal educado, ninguém vai respeitar você. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar agora é sobre realmente se dedicar. A gente às vezes se preocupa com a opinião dos outros, mas a opinião dos outros, ela é verdadeira. E talvez seja isso que nos incomode mais. Então, quando alguém diz que a gente não está estudando, que a gente deveria estar estudando mais, se a gente realmente está estudando, se a gente realmente está se dedicando, isso não deveria nos afetar. Normalmente, quando isso nos afeta, é porque é a verdade. A gente realmente não está se dedicando, a gente realmente deveria estar estudando mais. Então, a minha dica é, realmente se dedique, realmente invista no que você quer, realmente meta a cara. Antes de esperar a aprovação dos outros, realmente invista, realmente se dedique, realmente meta a cara. Não dê um mínimo de margem para falarem que você não está se dedicando, para duvidarem do seu potencial, para duvidarem da sua capacidade. Não fale com palavras apenas, mostre com atitudes. Então realmente se dedique, realmente invista, realmente vá atrás. Se você fizer isso, a opinião dos outros, se vier de forma negativa, vai ser secundária, porque você realmente está se dedicando. Então a dica é, se dedique, realmente se dedique. A dica número 3 é um pouco difícil, especialmente quando o aluno, o concurseiro, não trabalha. Mesmo que ele trabalhe, a dica é, tente depender o mínimo possível. Eu sei que na vida cotidiana, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, muitas vezes existe uma relação de dependência. A gente precisa da ajuda dos outros, a gente precisa do dinheiro de alguém da família para nos ajudar. E isso às vezes é inevitável, mas a dica é, tente fazer com que essa dependência seja o mínimo possível. Então, se for para depender, de repente tente depender de várias pessoas um pouquinho, ao invés de depender muito de uma pessoa só. Se você tiver dificuldade de se relacionar com essa única pessoa que está te ajudando, busque outros apoios, porque é muito difícil você estabelecer uma relação de ligar se você depende de alguém. É muito difícil depender de alguém e querer ligar Então a minha dica é, tente não depender, dependa o mínimo possível. Quando você depende, você está abrindo margem para aquela pessoa opinar em relação à sua vida. Então, se for inevitável que você dependa, infelizmente aquela pessoa ou aquelas pessoas, você vai ter que dar um pouco de ouvidos. Por quê? Porque você depende daquelas pessoas estão investindo em você e o mínimo que você faz para agradecer é dar ouvidos. Claro, sempre, voltando à nossa dica número 1, sendo educado. Então você pode não concordar, você pode discordar da opinião das pessoas, mas você sempre tem que ser educado. Beleza? Então essa foi a dica número 3, vamos à dica número 4. A dica número 4 é especialmente para você que se expõe nas redes sociais. Cuidado com a exposição nas redes sociais. A gente às vezes observa nas redes sociais as pessoas dizendo que não se preocupam com a opinião dos outros. E a minha percepção pessoal é de que quanto mais uma pessoa vai para as redes sociais dizer que não se preocupa com a opinião dos outros, mais ela tá preocupada efetivamente com a opinião dos outros. Então aquela pessoa que vai para o Facebook, para o Instagram e posta o textão dela lá dizendo que ela não tá nem aí pra opinião dos outros, ela pra mim sempre passa aquela percepção de que tá super preocupada com a opinião dos outros. Então se você realmente tá querendo ligar
Não vá para as redes sociais descontar as suas frustrações. Não vá para as redes sociais escrever textão. Não vá para as redes sociais postar que você não tá nem aí. Porque se você tá lá na rede social postando isso, é porque no fundo, efetivamente, você está. Então a minha dica é: se resguarde, fique em silêncio, poste o mínimo possível. Mesmo porque você tem muito o que estudar. Para passar no concurso tem muito o que aprender. E perder tempo em rede social é coisa de reprovado. Aprovado não fica perdendo tempo em rede social, beleza? Então não fique dando margem em rede social para as pessoas emitirem julgamentos sobre você se você não quer esses julgamentos. Então, ir pra rede social para dizer que você não tá nem aí pra opinião dos outros e depois reclamar da opinião dos outros é um pouco paradoxal. Evite entrar nesse paradoxo, evite essa contradição, beleza? O ponto número 5 é um ponto extra, é um ponto que você pode até discordar de mim, mas pra mim ele funciona muito, que às vezes parece não ter nada a ver com o que a gente tá falando agora, mas pra mim tem, que é o lance de acordar cedo. Por que eu tô falando isso? Porque quanto mais cedo a gente acorda, mais a gente observa que as pessoas não estão acordadas, as pessoas estão dormindo. Então é um momento do dia que você tem muita paz, é um momento do dia em que você é pouco importunado no WhatsApp, pouco importunado nas redes sociais, as pessoas não estão acordadas e não estão se relacionando muito naquele momento. Mesmo as pessoas que estão acordadas cedo, elas não costumam estar muito ativas socialmente. Então quando a gente se acostuma a acordar cedo, a gente se acostuma com o silêncio, a gente se acostuma a estar meio sozinho. E não tem nada melhor para uma pessoa que quer ligar do que aprender a ficar sozinho, do que aprender a curtir a própria companhia. Então, aprender a acordar cedo, acordar cada vez mais cedo, acordar quando as pessoas ainda dormem, é uma excelente maneira de você conquistar um pouquinho mais de paz interior, porque à noite, por exemplo, né, eu vejo muitos concurseiros que estudam à noite, ficam, né, eles dormem até tarde e estudam à noite. À noite as redes sociais estão bombando, à noite tá todo mundo falando bastante, à noite as pessoas estão mais predispostas a socializar do que de manhã cedo. Então, quando a gente tá querendo se resguardar um pouquinho, o melhor caminho é acordar bem cedo e aproveitar o dia, porque durante a manhã as pessoas estão menos dispostas a socializar e aí fica mais fácil a gente se manter focado no que a gente quer fazer. É claro que é uma dica muito pessoal. Se você consegue acordar tarde e estudar à noite sem se preocupar muito com o que está acontecendo, sorte é sua. Mas como você assistiu o vídeo até aqui, eu acredito que você está buscando as dicas que eu uso para mim mesma, na minha própria vida. E essa dica é uma dica muito válida que eu uso mesmo. Então fica essa dica pra você, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e não esquece de seguir o canal. Um beijo e até a próxima!